Há momentos na vida em que o som mais alto é o silêncio. Silêncio de portas que não se abrem. Silêncio de pessoas que prometeram e desapareceram. Silêncio de orações sem resposta. Ou assim parece. José sabia o que era isso. Sabia o que era ser traído por quem mais amava. Sabia o que era servir fielmente. E mesmo assim, ser jogado em um buraco. Sabia o que era fazer o bem e ainda assim ser esquecido numa prisão fria, úmida e escura. Sabe, às vezes, Deus nos esconde para nos preparar, porque o palco da promessa não é entregue a quem está quebrado por fora, mas sim a quem está curado por dentro. José passou 13 anos na escola do anonimato, onde o currículo era feito de lágrimas, silêncio e obediência. Enquanto todos diziam que tinha acabado, Deus estava escrevendo os primeiros parágrafos do capítulo mais extraordinário. Deus não esquece os seus, mas às vezes Ele deixa que todos esqueçam, para quando Ele agir, ninguém leve a glória, só Ele. O texto diz que José se barbeou, trocou de roupa e se apresentou diante do faraó. Mas espera, por que um prisioneiro se arrumaria para se encontrar com um rei pagão? Porque José já carregava dentro de si a convicção de que aquele dia não era qualquer dia. A fé verdadeira não se veste com base nas circunstâncias, ela se veste com base na promessa. José não se arrumou por vaidade, ele se arrumou por discernimento. Quem tem discernimento não se apresenta diante do seu destino como quem ainda está preso ao passado. Ele deixou a prisão, mas mais importante, a prisão já tinha saído dele. Não espere sua libertação para começar a se preparar. Comece agora. Barbeie as mágoas. Troque as vestes da vitimização. Levante-se como quem crê. O rei vai te chamar. Faraó diz: ouvi dizer que tu interpretas sonhos. E José responde: isso não está em mim. Deus dará a resposta favorável ao faraó. Aqui está um segredo poderoso. José estava diante do homem mais poderoso da terra, mas não quis impressionar. Quis representar. Ele não se promoveu, ele apontou. José não confiava em si mesmo. Confiava no Deus que transforma cativeiros em palácios, no Deus que faz o improvável se tornar inevitável. E naquele momento, tudo mudou. Em poucos minutos, José saiu de prisioneiro esquecido para se tornar governador de toda a terra do Egito. Esse é o nosso Deus, o que transforma a humilhação em autoridade, o que pega os rejeitados e faz deles referência, o que pega o que ninguém quer e faz disso um plano que ninguém pode impedir. Deus não desperdiça sofrimento. Cada lágrima tem um destino, cada prisão tem uma chave oculta e cada humilhação uma escada invisível. José foi traído, vendido, esquecido, caluniado, mas nada disso foi em vão. O que seus irmãos chamaram de maldição, Deus estava usando como rota. O que parecia rejeição era apenas redirecionamento. Quando José foi vendido, Deus estava movendo ele para o Egito. Quando foi preso, Deus estava conectando ele ao copeiro do faraó. Quando foi esquecido, Deus estava esperando o tempo certo para o Egito precisar dele. Deus trabalha nos bastidores. Ele orquestra encontros, crises, sonhos, lembranças, palavras, e no momento certo, Ele expõe o seu propósito ao mundo. Quantas vezes você chorou achando que Deus tinha te abandonado, mas na verdade Ele só estava te posicionando? José nunca teria chegado ao palácio por mérito humano, mas chegou porque Deus escreve histórias que nenhum homem pode apagar. Faraó diz: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E logo em seguida, tu serás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Sem eleição, sem currículo, sem pedigree egípcio, apenas o favor de Deus. E isso basta. Quem precisa de aprovação quando carrega um chamado? Quem precisa de portas humanas quando Deus já escreveu o destino? José não precisou se vingar, não precisou explicar sua dor, não precisou provar seu valor. Ele apenas permaneceu fiel. E quando chegou a hora, o favor de Deus gritou mais alto que todas as acusações, rejeições e correntes. Deus não apenas muda a sua estação, Ele muda o clima inteiro por tua causa. José se tornou a resposta não só para o Egito, mas para o mundo. Ele não salvou apenas seu povo, ele salvou também os que não conheciam o seu Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus sempre vai além de nós. O Egito não merecia, o faraó não era justo, mas Deus quis mostrar que até os lugares mais escuros podem ver a luz. Quando um justo decide permanecer firme,
Essa é a diferença de quem carrega o reino. Não amaldiçoa o lugar do cativeiro, transforma-o em celeiro. José abençoou o Egito, o lugar da sua dor virou palco do seu ministério. Talvez Deus te posicionou justamente onde você não queria estar, para que pessoas que você jamais alcançaria vejam quem ele é. Enquanto os irmãos de José tramavam sua queda, Deus já enxergava o trono. Enquanto ele era jogado no poço, Deus já via a fome que viria. Enquanto ele era vendido como escravo, Deus já planejava o dia em que ele alimentaria a mesma família que o rejeitou. Porque com Deus, o fim é só o disfarce do começo. Ele não é Deus do improviso, ele é Deus do propósito. E quando tudo diz que acabou, Deus sussurra, agora vai começar. É nesse momento que o tempo de espera se transforma em plataforma. É nesse instante que o esquecido se torna necessário. É nessa hora que o prisioneiro se levanta como governador. E o mundo que antes te ignorava começa a te ouvir. Mas atenção, não é sobre status, não é sobre prestígio, é sobre propósito. Deus não nos exalta para que sejamos vistos. Ele nos exalta para que o mundo veja quem ele é através de nós. Você pode estar preso hoje, não em grades, mas em ciclos de dor, em memórias que doem, em fases que parecem intermináveis. Mas assim como José, você também está no script de Deus, e ele sabe transformar prisões em palácios. Então levante-se, troque as vestes, barbeie as mágoas, prepare-se como quem crê, porque quando o céu decide, nem o inferno inteiro pode impedir. Se essa mensagem falou contigo, comente aqui. Eu creio que meu recomeço começa hoje. Compartilhe com alguém que precisa saber que ainda há um propósito. E se você ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se e ative o sininho, porque toda semana você vai receber mensagens que reacendem tua fé e reacertam tua rota. Deus te abençoe e nunca se esqueça, quando tudo diz que acabou, Deus diz, agora vai começar.